Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Luduc, eu sou a Luciana e hoje vamos falar de confiança na aprendizagem. E nada melhor do que um cenário maravilhoso como esse para a gente falar de confiança. A natureza, ela nos conecta ao nosso próprio ser e quando a gente consegue estar conectado com as nossas essências, é muito mais fácil ter confiança de quem nós somos, do que nós somos capazes e do que nós podemos ainda ser capazes de fazer nessa vida. Então vamos lá, confiança para aprendizagem é um fator fundamental, porque uma criança que tem dificuldades para aprender, uma criança que não lê, que não escreve, é muito comum que ela tenha uma queda no seu processo de motivação, uma queda na sua autoestima e aí, por consequência, a sua confiança também vai ficar abalada e desorganizada a ponto de impedir que a aprendizagem aconteça. Portanto, quando eu trabalho com uma criança que está nessa situação, né, de falta de confiança, falta de motivação e de autoestima, a primeira coisa que eu trabalho é na reestruturação desses fatores. Porque uma vez que ela consegue olhar para ela própria e dizer, eu sou capaz, eu consigo, o resto é consequência, não é? O professor, ele é extremamente importante nesse processo, porque ele é alguém que vai olhar para a criança com o olhar da crença, do acreditar, do que é possível. Ele investe, né, a criança de um sentimento de capacidade, de autocapacidade. Então a função do professor é muito importante, mas é a nossa capacidade de acreditarmos em nós mesmos que vai permitir com que a gente vá além. Portanto, as relações de aprendizagem, mais uma vez, tornam-se extremamente importantes e necessárias nesse processo de construção do aprender, né? E eu vou dizer para vocês agora 3 coisas muito importantes que auxiliam muito o desenvolvimento dessas crianças que têm falta de confiança em si próprias, não é? Porque, como eu estava a dizer, as relações de aprendizagem são fundamentais, as relações com os professores, a relação com os pais, a relação com os amigos, não é? Toda pessoa, né? Todo aquele sujeito que de alguma maneira participa e influencia o processo de aprendizagem dessa criança. Então a primeira coisa, a primeira dica importante, né, para a gente resgatar essa confiança na criança é poder olhar com empatia, não é? Ou seja, é se aproximar daquilo que ela está a sentir como algo que a incomoda e dizer, eu entendo, não é fácil, é difícil, tentar mesmo se pôr no lugar do outro. A gente tem muita mania de julgar, principalmente as crianças, por serem mais pequenas, indefesas e por nós adultos termos ali uma relação sempre de superioridade ou de quem tem mais conhecimento e tudo mais. Mas em alguns momentos, principalmente nas relações de aprendizagem, nós temos que nos aproximar da criança e sim nos colocarmos no lugar dela. Porque se ela está a demonstrar toda essa falta de motivação e essa dificuldade para poder aprender, é porque não está fácil para ela, é porque aquilo realmente é algo que a incomoda. Então, a primeira sugestão é ter empatia pela dificuldade da criança. Segunda coisa importante, a maneira de falar. Como falar para o meu aluno ter mais confiança, para o meu aluno de fato aprender, não é? Se a criança diz para você assim, eu não sei desenhar, e você responde para ela assim, sabe, você sabe desenhar é muito fácil, vai, desenha aí. Ou então você diz assim, puxa, realmente, desenhar pode ser um pouco difícil, mas e se você tentar fazer dessa outra maneira? E tentar dar um exemplo para a criança, ou seja, a maneira de falar muda tudo, né? A forma com que a gente diz para a pessoa superar um desafio é extremamente determinante na maneira que ela vai encarar ou não a superação daquele desafio. E a terceira coisa, que também é muito importante, é o olhar do professor e dos pais para o erro da criança, né? Não é simplesmente dizer, essa palavra está errada, você escreveu errado. E aí ela vai ter que fazer um processo cognitivo, mental, de apagar todo aquele processo, aquela forma, aquela maneira de pensar e reconstruir esse pensamento, às vezes tendo que criar uma forma totalmente nova para tentar chegar à resposta. Então, quando a gente olha para o erro, interpreta esse erro, Piaget fala muito disso, né, da importância do erro para a aprendizagem.
e a gente consegue ressignificar esse erro e tentar conduzir a criança para um outro caminho mais próximo daquilo que eu espero enquanto resposta, facilita muito a não perder e até mesmo a resgatar essa autoconfiança, porque muitas crianças, quando a gente fala assim, tá errado, não é assim, a criança já se fecha e não quer mais falar do assunto, não quer mais nem entrar em contato com aquilo. Então, gente, a confiança para a aprendizagem, ela é extremamente necessária e depois tem uma participação e uma implicação muito grande na nossa vida como adultos, não é? Porque nós não queremos ser adultos inseguros, nem adultos pouco confiantes nas nossas capacidades, porque todos nós temos capacidades de aprender, todos nós temos capacidades de ir mais além. E isso tudo começa com o investimento do outro, com o olhar do outro, do professor, dos pais, né, de toda a família, para que a gente tenha isso fortalecido dentro de nós mesmos e consigamos aí, de fato, superar as adversidades da vida no futuro e conseguir caminhar para frente, ok? Empatia, saber falar e valorizar o erro. 3 dicas fundamentais que a gente aplica nas questões escolares, mas também dá muito bem para aplicar na nossa vida sempre. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, se inscrevam no canal, deem like, isso tudo vocês já sabem. Espero que tenham gostado aqui dessa paisagem maravilhosa, aqui na pontinha da praia de São Pedro do Estoril, em Cascais. Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau!